Então vamos lá, a gente começa agora a nossa revisão sobre membrana plasmática, né? Então a gente entra agora na citologia, revisamos a bioquímica até então vamos revisar agora, né, começando a revisão na parte de citologia, vamos falar de membrana plasmática, tá? Lembra que a membrana plasmática, ela pode aparecer com uma outra nomenclatura, tá, gente? Um sinônimo, né? Que é plasmalema, tá? Plasmalema é um sinônimo de membrana plasmática. Tá? Bom, ela é universal. O que significa dizer que a membrana plasmática é universal? Quer dizer que ela aparece em qualquer célula. Todas as células têm membrana plasmática. Tá? Independente se essa célula é eucarionte, procarionte, é vegetal, é animal, não interessa. Ela vai ter membrana plasmática, ela é universal. Tá? Ela é lipoproteica. A composição básica da membrana plasmática é uma bicamada de fosfolipídios com proteínas intercaladas. Então, olha só. Aqui está uma camada de fosfolipídio, aqui está outra camada de fosfolipídio. Uma bicamada de fosfolipídio com proteínas que estão em roxo aqui, ó, intercaladas. Aí vejam o seguinte. Nós temos proteínas chamadas de proteínas integrais, que são aquelas que atravessam toda a estrutura da membrana, como essa aqui, tá? A proteína canal, atenção aqui, gente, ó, a proteína canal não deixa de ser uma proteína integral, ela também é uma proteína integral, tá vendo? É a proteína que atravessa a membrana toda. Ah, Marquinhos, mas é uma proteína canal, ok? A proteína canal é uma proteína integral porque ela atravessa a estrutura inteira da membrana, tá? Uma proteína alfa-hélice, ó, também é uma proteína integral, tá vendo? Ela é uma proteína integral também, ela atravessa a estrutura da membrana toda, tá? Agora nós temos proteínas periféricas, como essa aqui, tá vendo? Essa é uma proteína periférica. Aqui a gente tem a proteína periférica. Globular é por causa do formato dela, né? Quase todas as proteínas periféricas têm formato globular, tá, gente? Aí vejam o seguinte. Vamos supor que essa parte aqui, ó, é o meio extracelular. É a parte de fora da célula. E essa parte aqui, ó, é o meio intracelular. É a parte de dentro da célula. Então, essa proteína periférica que está mais para dentro, tá? A gente vai dizer que ela é uma proteína intrínseca. Intrínseca, porque ela está mais para dentro. Essa proteína periférica aqui que está mais para fora, ela é uma proteína extrínseca. Então, só estou colocando isso porque pode aparecer esses termos para vocês. Ah, proteína intrínseca ou extrínseca. Ele só está posicionando, colocando, né, com exatidão a posição dela. Se ela é uma proteína periférica mais para fora ou mais para dentro. Intrínseca mais para dentro, meio intracelular. Extrínseca, né, para o lado de fora, ali, meio extracelular. Beleza? Gente, então, toda membrana plasmática vai ter uma bicamada de fosfolipídios, e a gente já vai explorar um pouquinho mais os fosfolipídios, com as proteínas ali intercaladas, algumas integrais, outras extrínsecas, outras intrínsecas, tá? Pessoal, nesse desenho aqui, eu botei essa figura porque eu gosto muito dela, eu acho ela muito didática, tá? Só que olha só, esta parada que tá aqui, ó, esses hexágonos, tá? Verdes e esses hexágonos menores rosas, eles não estão presentes em qualquer membrana plasmática. Esses aqui, gente, eles são carboidratos, né, glicídios, tá? Que vão se ligar a proteínas da membrana, formando glicoproteína, né? É glicídio ligado à proteína, ou vão se ligar a fosfolipídios, né, lipídios da membrana, formando glicolipídios, e eles todos juntos formam uma parada chamada glicocálix, que a gente já vai falar, e que são exclusivos de animais e alguns protozoários. Então, essas coisinhas ali, verdes e rosas, não tem em qualquer membrana plasmática. Tem só em membrana plasmática animal e de alguns protozoários. Então, aqui, provavelmente, né, a gente pode dizer que é uma membrana plasmática de uma célula animal. Tá? Da mesma forma que o colesterol aqui, ó, que fica entre os fosfolipídios, tá vendo? Ó? Ele também não está presente em todas as membranas. O que está em qualquer membrana são os fosfolipídios e as proteínas. Então, os glicídios aqui pode aparecer, né, em células animais, eles estão presentes em células animais e em alguns protozoários. Já o colesterol, a gente já falou sobre o colesterol na revisão, né, de bioquímica, ele só está em células animais, tá bom?
Então, o que tem em todas as células é a bicamada de fosfolipídios e as proteínas intercaladas ali, tá? Gente, a espessura está na casa dos 75 angstrom. Vamos só relembrar aqui bem rapidamente essa questão de unidades de microscopia, cara, que eu acho que isso é um prato cheio para o Enem. Já caiu alguma vez, tá? Estou até pensando em revisar isso rapidinho, em outro momento, a parte de microscopia, tá? Porque como vai ter um foco maior no Enem, aí acho que vale a pena a gente falar. Então, a gente tem uma aula de introdução ali a essa parte de microscopia e tal. Vou acho que, preparar um momento para dar essa aula numa segunda-feira aí. E olha só, gente. Só para lembrar as unidades de microscopia, tá? Quais são as unidades? Bom, a primeira unidade é um micrômetro. Um micrômetro, tá? A gente representa o símbolo, né? É a letra grega mi e um M, tá? Um micrômetro, cara, é 1 milímetro dividido por 1000, certo? Um micrômetro é 1 milímetro dividido por 1000. Então, 1 vezes 10 na menos 3 milímetros, certo? Notação científica, lembra? Então, 1 vezes 10 na menos 3 é dividido por 1000, né? São 3 zeros. Só que, qual que é o padrão, né? É falar em metro. Então, se um micrômetro é 1 milímetro dividido por 1000, é 1 vezes 10 na menos 3 milímetros, ele é 1 metro dividido por 1 milhão, né? Porque 1 milímetro já é 1 metro por 1000. Então, se o micrômetro é 1 milímetro por 1000, então eu tenho que botar, ou diminuir, na verdade, né? Mais 3 casas decimais. Então, gente, um micrômetro é 1 vezes 10 na menos 3 milímetros, mas o que é mais comum de aparecer? 1 vezes 10 na menos 6 metros. Tá? Então, ele é 1 milímetro dividido por 1000, ou 1 metro dividido por 1 milhão. Tá? O que está na casa dos micrômetros? Basicamente, as nossas células, tá? Células animais, vegetais, a maioria, e bactérias. Células e bactérias. Não que bactérias não sejam células, vocês entenderam, né, gente? É célula animal, vegetal e tal, e as bactérias são na casa dos micrômetros. A outra unidade, gente, é o nanômetro, tá? Um nanômetro, que é representado pelo símbolo NM, tá? Ele é 1 milímetro dividido por 1 milhão. Então, é 1 vezes 10 na menos 6 milímetros. Ou 1 metro dividido por 1 bilhão. 1 vezes 10 na menos 9 metros. Tá? O que está na casa dos nanômetros? Boa parte das organelas, apesar de uma ou outra organela tu poder enxergar, né, na casa dos micrômetros, a maior parte está na casa dos nanômetros, mitocôndria, por exemplo, e tal. E também os vírus. A maior parte dos vírus está na casa dos nanômetros. E a última unidade, vou botar aqui, ó, é um angstrom. Um angstrom. Angstrom. A gente representa por uma letra maiúscula A com uma bolinha em cima. Tá? Vocês viram que de micrômetro para nanômetro a gente desceu 3 casas decimais, né? Aqui você vai descer só uma casa decimal. Um angstrom é um micrômetro é 1 milímetro dividido por 1000. Ou 1 metro dividido, ou 1 metro dividido por 1 milhão. Um nanômetro é 1 milímetro dividido por 1 milhão. Ou 1 metro dividido por 1 bilhão. E um angstrom é 1 milímetro dividido por 10 milhões. Então, é 1 vezes 10 na menos 7 milímetros. Ou 1 metro dividido por 10 bilhões. 1 vezes... Deixa eu só tirar um negocinho aqui. 1 vezes 10 na menos 10 metros. Tá? Aqui a gente tem alguns vírus nesse tamanho. E a espessura da membrana plasmática. A membrana plasmática está na casa de 75 angstrom, né? Faltou uma bolinha aqui assim, tá? 75 angstrom, né, de espessura, tá, gente? Só para relembrar as unidades de microscopia, mas a gente vai, então, depois revisar a parte de microscopia em si, como é que funciona, né? Ó, só lembrando uma coisa. Microscópio óptico, que trabalha com jogo de lente de aumento e tal,
ele vai até a casa dos micrômetros. Então, quando você vai lá na graduação, tem aula de histologia, de citologia, vai usar um microscópiozinho lá, ele vai aumentar, a maior parte deles aumenta até 1000 vezes. Tem uns muito top, assim, de microscopia óptica, que vai aumentar até 3, 5 mil vezes. Mas, cara, para aumentar mais do que isso, você vai ter que usar um microscópio eletrônico, tá? E aí, esse, cara, é caro de comprar, é caro de manter, é caro para usar. Pra vocês terem uma ideia, no estado inteiro tem um só, e é na UFSC, né? Então, ó, as coisas que estão na casa dos nanômetros e dos angstrom, só em microscopia eletrônica, tá? Só em microscopia eletrônica. Já, né, as coisas que estão na casa dos micrômetros, você consegue enxergar em microscopia óptica, tá? Microscopia óptica, tá bom? Beleza, galera? Então, a gente, né, vai dar uma revisada nisso aqui em outro momento, mas só para deixar claro aqui como essa parada funciona, tá? Vamos lá. Olha só. Então, a membrana plasmática muito fininha, espessura de 75 angstrom, né? Visível só a microscópio eletrônico, para você enxergar a estrutura da membrana, só microscópio eletrônico. Claro que quando você olha uma célula ao microscópio óptico, você sabe que é a membrana que está delimitando a célula, porque a célula que está da membrana para dentro, né? Mas tu não vê a membrana, certo? O modelinho proposto, né, para explicar a disposição dos componentes da membrana plasmática foi proposto, né, por dois pesquisadores ingleses, o Singer e o Nicholson, tá? O Singer, inclusive, era cantor também, né? Singer cantou, essa piada é péssima, né, cara? Você que insiste em fazer. Então, o Singer e o Nicholson, né, em 1972, propuseram esse modelo, né, dizendo que eu tinha uma bicamada de fosfolipídios com proteínas intercaladas, tá? Gente, não era o único modelo proposto, mas é o modelo correto. A gente vai falar de outro aqui já, tá? Por que é mosaico fluido, gente? Mosaico é a junção de coisas, né? Aqui no caso, fosfolipídios e proteínas. Fluido por quê? Galera, a membrana plasmática, ela não é uma parada sólida. Você consegue perceber suas células aqui externas secas, sólidas, porque tem uma camada de queratina cobrindo, tá? Mas nos vegetais também tem a parede celular, né? Mas, gente, a membrana plasmática, na verdade, ela é meio molinha, ela é quase um fluido. E aí tem uma parada muito importante, tá? Tem uma questão do Enem que a gente vai ver na revisão Enem ali, que é sensacional, muito legal, falando de membrana, tá? Mas a gente tem aqui, ó, as proteínas, elas não ficam ancoradas, elas não são fixas. Então essa proteína aqui, ó, daqui a pouco, ela tá aqui periférica, nesse ponto. Daqui a pouco ela pode dar uma passeada aqui, ó, sobe um pouquinho, vem para cá, vem parar aqui, ó. Tá? Essa proteína que está aqui, daqui a pouco ela dá uma girada, vem para cá. Tá? Então, as proteínas não ficam ancoradas à estrutura da membrana. Elas se movimentam, isso devido à fluidez da membrana plasmática. Então, mudando do mosaico fluido. Mosaico porque é a junção de proteínas e fosfolipídios, desculpa, e fluido porque a parada é meio fluida mesmo. Tá? Muito bem. Qual é a propriedade fundamental, gente, da membrana plasmática? Ela que delimita o que é a célula que está da membrana para dentro e tal, beleza. Só que assim, a propriedade fundamental é a permeabilidade seletiva, tá? Ela que seleciona o que vai entrar e o que vai sair da célula. Esse é o principal ponto da membrana plasmática. Então a gente fala o seguinte, a membrana plasmática é semipermeável. Ela permite a entrada de algumas coisas, mas não permite a entrada de outras coisas, tá? Então, eu tenho, né, na membrana plasmática a bicamada de fosfolipídios. Aí, os fosfolipídios vão ter uma parte, uma porção hidrofílica, que está aqui, ó. Vou circular de azul a parte hidrofílica, ó. Essa é a parte hidrofílica, tá? E aqui a parte hidrofílica também, aqui. Mas ele vai ter uma porção hidrofóbica. Vou botar a porção hidrofóbica aqui de roxo, ó, tá? Então, as perninhas aqui vão ser a parte hidrofóbica, tá? Por que a cabecinha aqui, ó, do fosfolipídio é hidrofílica? Principalmente por conta desse cara aqui, ó, o fosfato, tá? A colina, não sei se vocês vão lembrar, ela é uma vitamina, tá?
uma vitamina de complexo B, na verdade, né? Então, a cabeça polar hidrofílica, né, ela é polar, ela é hidrofílica pela presença de fosfato de colina. O glicerol nem contribui tanto assim, tá? Essa composição aqui em cima, a colina, ela pode ser alterada, tá? Pode ser colina, pode ser a fosfatidilcolina, né? A fosfatadilatonalaminina, né? Olha só. Então, tem várias coisas que podem substituir a colina aqui. O fosfato e o glicerol, basicamente, né, são constantes, mas essa parte de cima muda. A colina é o mais comum, mas pode ser outros, né, outras substâncias. Agora, a parte de baixo, gente, é um hidrocarboneto. E esse hidrocarboneto é apolar. E substâncias apolares são hidrofóbicas. Lembra que essa solubilidade, né, em água tem a ver com a polaridade. Substâncias polares são hidrofílicas, substâncias apolares são hidrofóbicas via de regra. Claro que tem exceções nessa história toda aí, tá? Mas, de forma geral, é isso. Então, a caudinha aqui, ó, né, a cauda, né, do fosfolipídio, certo? Ela é uma cauda de hidrocarboneto, aqui, ó, aqui e aqui. É hidrofóbica. E a cabecinha tem colina e fosfato, né? É hidrofílica, beleza? Muito bem. Gente, por conta de você ter as duas extremidades hidrofílicas, é que existe a possibilidade de passagem de moléculas de água por aqui, tá? Então, sim, moléculas de água conseguem atravessar a membrana entre os fosfolipídios devido, né, a essa parte hidrofílica nas duas extremidades, tá? Mas a maior parte da água não entra pelos fosfolipídios, não, a gente já vai falar disso, tá? Bom, esse modelo não é o único modelo que foi proposto. Vejam que ele foi proposto em 1935, perdão, 1972, o modelo do mosaico fluido aqui do Sigel e Nicholson. Até então, o modelo vigente era o modelo de Davison-Danieli, tá aqui, ó, 1935 ele foi proposto, que dizia que você tinha uma camada de proteína em cima, fosfolipídios no meio, uma camada de proteína, né, embaixo. Então, ele errou, né, os dois, né, o Davison e o Danieli erraram nessa proposta, mas na época não se tinha um microscópio, né, e nem conhecimento químico tão aprofundado para conseguir entender que estava errado. Aí depois, em 72, os caras conseguiram ver que estava errado. Tá? Lembra que nas células animais, a gente já tinha falado disso, nas células animais, além dos fosfolipídios, tem o colesterol aqui. Tá bom? Beleza, gente? Bom, o que é o glicocálix ou glicocálice, tanto faz, tá? Chama de glicocálice, glicocálix ou envoltório doce. Ele é um conjunto de glicídios, eles estão representados aqui, ó, pelas bolinhas amarelas, tá, gente? Lá no nosso desenho primeiro, eram esses hexágonos verdes e rosas, tá? Aqui, nesse desenho aqui, estão representados pelas bolinhas amarelas, tá? Então, veja, eu tenho, né, bolinhas amarelas ligadas nos lipídios, certo? Aqui, ó. E bolinhas amarelas ligadas, né, nas proteínas. Vejam que, na verdade, essas bolinhas amarelas ligadas no lipídio, tá? Elas têm, além das bolinhas amarelas, tem um outro grupamento aqui formando o carboidrato, né, o glicídio. Ele é um pouquinho mais complexo do que se liga às proteínas. Mas não é muito importante para a gente aqui. Então, vou ter carboidratos ligados aos lipídios, glicolipídios, carboidratos ligados às proteínas, glicoproteínas. O conjunto desses glicolipídios e glicoproteínas vai formar o glicocálix, o envoltório doce, tá? Qual é o principal papel do glicocálix, gente? É reconhecimento. O glicocálix, lembra, ele é exclusivo de animais e de alguns protozoários. E ele é, então, tá? Ele atua, né, como uma identidade da célula, como uma impressão digital da célula. O teu sistema imunológico sabe que aquela célula é tua e não é uma célula invasora por conta do glicocálix, tá? Ele vai reconhecer o glicocálix em si, tá? Então, ele sabe que aquela célula é sua e não é, né, uma célula invasora por conta do glicocálix, né? Outra coisa, a gente viu há pouco tempo a aula de câncer, lembra? Daí a gente falou de inibição por contato. O que vai acontecer? Câncer é um grupo de células que parou de fazer a função e ficou só em mitose, só se dividindo. E aí, quando acontece, né, a invasão de um tecido, vamos lá, tecido epitelial aqui começa a invadir tecido conjuntivo, o glicocálix, se é um tumor benigno, o glicocálix, quando as células do tecido epitelial começam a invadir conjuntivo,
o glicocálix, o contato dos glicocálix, promove uma inibição por contato, né? Aí as células epiteliais param de se dividir porque elas perceberam que estão invadindo um tecido que não é o delas. Mas, numa célula cancerígena, um tumor maligno, as células perdem essa inibição por contato e elas invadem outro tecido, causando o que a gente chama de metatização, né? Invasão de outros tecidos, certo? Então, o glicocálix... Gente, o glicocálix tem outras funções também, tá? Ele é mais um fator que dá uma resistência mais para a membrana plasmática, até porque, geralmente, quem tem glicocálix é quem não tem parede celular, tá? O glicocálix vai ter um papel também na permeabilidade, ele atrai algumas substâncias que talvez não entrariam se não fosse o glicocálix e tal. Porém, o principal papel é reconhecimento, né, das células ali, tá bom? Beleza. Gente, só um instantinho aqui, que o Fumble começou a fazer escândalo. Tu quer sair, cara? Não vai mais entrar, hein? Vai. Vamos lá. Gente, ele ouviu um barulho ali e ele quis sair, né? Vamos lá. Até aqui tá tranquilo? Deixa eu dar uma paradinha e ver se alguém fez alguma pergunta. Por enquanto, não. Tá, então tá bom. Então vamos continuar, tá? Tranquilo, né, Lê? Vamos lá. Gente, vamos falar agora das especializações de membrana plasmática. O que são especializações de membrana? Tá? São modificações que acontecem na estrutura da membrana para cumprir algum papel, alguma função específica. Só lembrando uma coisa, a gente vai falar de modificações de membrana. E na aula de quinta-feira, porque essa quinta-feira ainda é aula normal, né? Só quando começar o curso lá que a gente vai, né, talvez modificar o esquema. Na aula de quinta-feira, nós vamos falar de citoplasma. Daí a gente vai falar de citoesqueleto. Vocês vão ver que né, a modificação é feita na membrana, mas quem promove a modificação é o citoesqueleto. Então, você vê, né, o resultado você vê na membrana plasmática, mas quem promoveu aquela modificação foi o citoesqueleto, tá? Então, vamos lá. Olha só. Nós vamos ter aqui, então, uma especialização chamada de microvilosidade. Se vocês prestarem atenção nesse desenho aqui da direita, gente, ele é um desenho que está mostrando as vilosidades intestinais. E as vilosidades, elas são pluricelulares, tá vendo? Então, isso aqui seria um desenho detalhado da parte interna do intestino. O intestino, ele é, né, o responsável por fazer a absorção de nutrientes. Então, a sua parede aqui, ó, intestinal, é cheia de voltinhas que nós chamamos de vilosidades. Por quê? As voltinhas aumentam a área de absorção de nutrientes. Se aqui a parada fosse lisa, a área de absorção ia ser menor. Tá vendo? Ó? Aqui tem menor área para absorção. Como ela é toda dobradinha, tem uma área muito maior para absorver nutrientes. Tá? Só que as vilosidades intestinais, elas são pluricelulares, tá vendo? Ó? Aqui tem várias células, ó, uma célula aqui, outra aqui, formando as vilosidades. Né? Porém, se eu pegar uma das células da vilosidade e olhar num detalhe, essa célula vai ter as microvilosidades. Então, é dobrinha nas células que formam as dobrinhas. Para quê? Para aumentar ainda mais a área de absorção, né, gente? Porque aí, ó, se eu pegar a célula, tá? Eu pego aqui e eu vou desenhar esta célula aumentada. Se ela fosse reta aqui, eu ia ter menor área de absorção pela membrana. Como não é assim, na verdade, ela é assim, ó, eu vou ter uma área maior de absorção de nutrientes pela membrana, tá? Tem uma especialização que só aparece no tecido epitelial que reveste internamente ali a mucosa intestinal. A gente chama de endotélio intestinal. Só aparece ali, tá? Vamos lá. Os desmossomos. Gente, desmossomos são também presentes em células epiteliais. De forma geral, não é a única função do tecido epitelial, mas de forma geral, a principal função do tecido epitelial é revestimento, proteção. Então, eu tenho, né, essas estruturas no tecido epitelial para que as células epiteliais fiquem mais aderidas uma à outra, melhorando o revestimento. Então, eu vou encontrar os desmossomos em células epiteliais vizinhas. Vai funcionar assim, ó. Eu vou ter, tá, uma célula aqui com proteínas chamadas de caderinas.
E eu vou ter outra célula aqui com proteínas chamadas de caderinas, tá? Aqui, ó, beleza? Essas caderinas estão presas ao citoesqueleto pelos filamentos intermediários, que a gente vai ver na quinta-feira. E aí, gente, eu vou ter uma maior adesão entre duas células vizinhas, seu desmossomo, tá? Quando eu falo de aderência, adesão entre duas células epiteliais vizinhas, desmossomo, tá aqui, né, com as proteínas chamadas de caderinas. Agora, eu preciso lembrar que o tecido epitelial, ele vai estar preso embaixo na lâmina basal. E aí, eu tenho a lâmina basal é a transição do tecido epitelial para o tecido conjuntivo que sempre vai ter do lado do epitelial. Sempre o tecido epitelial está ligado, né, está do lado de um tecido conjuntivo. Lembra até que o tecido epitelial não tem vascularização, ele recebe, né, nutrientes por difusão, né, pelo tecido conjuntivo adjacente do lado, né? Então, M-desmossomo, M quer dizer meio, né? M-desmossomo é a célula epitelial, a partir de caderinas e colágeno, tá? Se prendendo na lâmina basal. Então, desmossomo é a junção, né, de estruturas entre duas células epiteliais vizinhas. Então, para ter um desmossomo, eu tenho que estar considerando duas células, célula A aqui e célula B aqui. Agora, os M-desmossomos é a célula epitelial se prendendo à lâmina basal aqui embaixo, tá? Então, são especializações para aumentar a adesão entre células vizinhas. Galera, as interdigitações, elas têm a mesma função dos desmossomos, aumentar a aderência entre células epiteliais vizinhas, aparece no mesmo tecido, só tecido epitelial, tá? Mas a diferença está na maneira com que essa especialização é demonstrada para a gente, como ela se apresenta, né? Basicamente, ó, eu tenho duas células aqui, né? Eu tenho a célula A e a célula B, né, epiteliais. Então, eu vou ter modificações na estrutura do citoesqueleto, que vai promover uma modificação na membrana plasmática, né, de uma célula A e de uma célula B, onde uma vai ter saliências, outra vai ter reentrâncias, certo? E elas se encaixam. Então, essa célula A está tendo saliências para cá, a célula B está tendo reentrâncias, que elas vão se encaixar como se fossem pecinhas de um quebra-cabeça, tá? Como você está vendo aqui, ó, tá? Você tem uma célula com uma reentrância aqui, célula A, célula B, uma célula com uma reentrância aqui, outra célula com uma saliência, ela se encaixa formando uma interdigitação. Lembra-se, né, chama interdigitação porque lembra dedos, né, que se encaixam. Só que toma cuidado com uma coisa, gente. Aqui o nome é interdigitação. Lembram dedos que se encaixam aqui para aumentar a aderência entre células vizinhas. Ok. Mas vejam que aqui, ó, eu peguei uma foto de microscópio, né, de um tecido epitelial intestinal. Porque, assim, interdigitação e desmossomo tem em qualquer tecido epitelial. Agora, as microvelocidades é em tecido epitelial especializado lá do intestino, só no intestino. Então, gente, isso aqui, ó, é microvelocidade, tá vendo? Que alguns autores também vão chamar de especializações na forma de dedos de luva, né? Então, aqui as microvelocidades também pode aparecer com o nome de especialização em forma de dedo de luva. Então, tanto as microvelocidades formam dedos, né? Formato, né? Parecido com um dedo, quanto as interdigitações. Só que elas têm funções diferentes, tá? Aí não esquece, interdigitação e desmossomo em qualquer tecido epitelial. Agora, microvelocidade é só no endotélio intestinal, no tecido epitelial que reveste internamente o intestino. Somente lá, tá? Só uma questãozinha aqui de fisiologia animal comparada, tá, gente? Bem rapidinho. E a gente vai ter uma aulinha aí só falando de fisiologia comparada também, é uma das aulas que eu estou preparando para vocês nessas revisões que a gente vai ter, tá? Mas só para lembrar uma coisa. Tem um primeiro grupo animal que vai ter um intestino não cheio de dobra como o nosso, mas vai ter um intestino com uma dobrinha. Vocês lembram qual é o grupo animal que tem uma primeira dobrinha no intestino? Essa primeira dobrinha aqui, que aumenta, que melhora a área de absorção, se chama tiflossole. E aparece nos anelídeos, não esquece. Anelídeo, né, o primórdio das microvelocidades, né, que vai ter já, né, em todos os animais ali e tal, o primórdio, tá,
é a título sólido dos anelídeos. Beleza? Bom, vamos falar agora da junção comunicante ou gap junctions, tá, gente? Junção comunicante ou gap junctions são especializações que vão acontecer, ó, entre duas células vizinhas. Vejam que essa placa azul de cima é a membrana plasmática da célula 1. Essa placa azul de baixo é a membrana plasmática da célula 2, tá? E aí, eu vou... Então, tem uma célula aqui, célula A, né? Célula 1, sei lá, e aqui é célula B, célula 2. Botei A de novo, célula B. Então, a junção comunicante, a gap junction, ela vai servir para quê? Para facilitar a troca de substâncias entre duas células vizinhas. Tá vendo? Então, vai ter uma proteína chamada de conexina. O nome dessa proteína aqui, gente, tá? É conexina, tá? Conexina. E ela pode abrir e fechar dependendo do interesse que as células têm de trocar substâncias ou não. Quando elas querem trocar substâncias, abre-se a conexina. Quando não querem, a conexina se fecha. Tá? Então, essa junção comunicante. Um grande exemplo disso no nosso organismo, tá? É o tecido muscular estriado cardíaco. Né? As células cardíacas trocam substâncias uma com a outra. Tá bom? Zona de oclusão. O que é isso, gente? É exatamente o contrário do gap junctions. Enquanto a junção comunicante, gap junctions, está aqui para facilitar a troca de substâncias, a zona de oclusão está aqui para impedir a troca de substâncias. Porque assim, né, se fosse somente a membrana, sem ter essa especialização, claro, vai ser mais difícil, mas tem troca de substâncias entre duas membranas plasmáticas. Dependendo da substância, da concentração e tal, existe. A zona de oclusão, ela está aqui para impedir que haja troca de substâncias entre duas células. Eu não quero que essas células troquem substâncias. Quer ver uma coisa? Olha só. Vamos voltar nessa figura aqui, tá? Eu tenho aqui células do epitélio intestinal. Então, eu quero, gente, que ocorra a absorção daqui para cá e que aqui embaixo essas células intestinais passem as substâncias para a corrente sanguínea, para o sangue. Mas eu não quero que a célula A e a célula B troquem substâncias entre elas. Tá? Então, eu posso ter zonas de oclusão que impedem a troca entre A e B, mas que permitem a troca de A para o tecido aqui embaixo, de B para o tecido aqui embaixo. Entendeu? Então, isso é uma zona de oclusão. Tá? São proteínas chamadas de claudina e ocludina, duas proteínas específicas, que vão fazer essa oclusão e impedir essa troca de substâncias. Tá bom? Aí a gente vai ter a zona de adesão. Tá? Gente, zona de adesão é parecida com desmossomo. A diferença é que desmossomo é basicamente para tecido epitelial. A zona de adesão pode aparecer em outras células, como, por exemplo, musculares. Então, ela é parecida com um desmossomo. Só que desmossomo é exclusivo de célula epitelial, tecido epitelial. A zona de adesão pode aparecer em outras células, como musculares, por exemplo. Tá? São especializações formadas por duas proteínas, tá? Caderinas e cateninas, certo? E vão ter, geralmente, como é muito comum em célula muscular, né, um átomo de cálcio aqui no meio, um íon cálcio aqui no meio, tá? Ca+2, tá? Então, você vai ter actina do citoesqueleto, actinina, que é um tipo especial de actina, tá, gente? Do citoesqueleto também, a vinculina, que une o citoesqueleto nas caderinas, e aí você vai ter, né, caderinas e cateninas para fazer essa junção entre duas células A e B, né, vizinhas, certo? Aí vai ter essa vinculina aqui que vai vincular, né, o citoesqueleto na especialização mesmo na zona de adesão, tá? Então, não esqueçam, é muito parecida com a desmossomo, mas desmossomo é de tecido epitelial e a zona de adesão pode aparecer em outros tecidos, tá bom? Galera, falamos de algumas especializações, né? E vamos falar agora da parede celular. Vamos lá. É muito importante lembrar o seguinte: é mais fácil a gente dizer quem não tem parede celular. Galera, a parede celular, ela aparece em quase todos os grupos de seres vivos. Quem é que não tem parede celular? Né? Se a gente for, né, pensar aqui, ó, quem é que não tem parede celular? Tá? Os animais, né? Vamos botar assim, ó, sem parede celular. Sem parede
celular. Quem é que não tem parede celular? Os animais e os protozoários. Olha só, animais é um reino inteiro. Aí esses indivíduos desse reino, reino metazoa, animalia, não tem parede celular. Protozoário é só um filo, está dentro do reino protista. Dentro do reino protista, tá? Tu divide em algas e protozoários. As algas têm parede celular, tá, gente? As algas têm parede celular. Os protozoários aqui não têm, tá? Então, é mais fácil a gente dizer quem é que não tem parede celular, animais e protozoários. Os outros seres vivos, as outras células todas têm. Marquinhos, no reino Monera, tá? As bactérias têm parede celular? Bom, lembra que a gente divide lá o reino Monera, tá? Em dois grandes grupos, né? O reino Monera, a gente vai dividir em eubactérias, que estão lá as bactérias e cianobactérias, e em arqueobactérias, as arcae, que são muito primitivas. Ambas têm parede celular feitas de glicoproteína. No reino Monera, gente, a parede celular não é de celulose, ela é de glicoproteínas. E a grande diferença de eubactéria para arqueobactéria é exatamente o tipo de glicoproteína. Nas eubactérias, vai ter na composição da parede celular uma glicoproteína chamada de peptídeo-glicano. Peptídeo-glicano. E nas arqueias não tem, né? Então é sem peptídeo-glicano. Tá? Então, reino Monera tem parede celular? Tem. A gente divide o reino Monera em dois grandes grupos, eubactérias e arqueobactérias. Ambos têm parede celular, né? Lembra, por fora da membrana, externa à membrana, né? Ambos têm parede celular de glicoproteína, mas nas eubactérias tem uma glicoproteína especial que deixa mais resistente, tá? Chamada de peptídeo-glicano, e nas arqueobactérias não tem. Marquinhos, no reino protista, quem tem parede celular, tá? São só as algas. Aí, gente, no reino protista, nas algas, é onde tem a maior variação de composição da parede celular. Tem alga que tem parede celular de sílica, lembra? Das crisofícias lá, terra de diatomáceas, né? Tem alga que tem parede celular de celulose, igual vegetal. Tem alga que tem parede celular de algina ou de carragina, que são substâncias gelatinosas usadas lá na indústria, né? Indústria alimentícia, indústria de cosméticos, né? Tem algo que tem parede celular de agar, também uma substância gelatinosa usada em laboratório, como meio de cultura. Né? Então, a composição da parede celular das algas do reino protista é muito variável, mas elas têm. Tá? E no reino fungi, como é que é a parede celular dos fungos? Basicamente é de quitina. Tem uma outra exceção, mas é quitina que é um polissacarídeo. Nos fungos, a parede celular é de quitina, é um polissacarídeo. E no reino vegetal, reino planta, aí a parede celular é basicamente, né, principal componente, celulose, que é um outro polissacarídeo. E aí no reino animal não tem, lembra, né? Reino animal não tem parede celular. Então lembra, é mais fácil dizer quem não tem parede, animais e protozoários. Então, Monera tem, protista tem, fungo tem, planta tem, o que muda é a composição. A parede celular mais famosa é a parede celular de celulose, que alguns autores gostam de chamar de parede celulósica. Então, toma cuidado com isso, gente. Se o cara perguntar parede celular onde aparece, pô, aí aparece no Monera, no fungo e tal. Agora, se você falar de parede celulósica, aí é considerada uma exclusividade de vegetais, apesar de uma ou outra alga ter também, tá? Então, mas é considerado aí no vestibular uma exclusividade de vegetais, tá? Então, a parede celular aparece em vários grupos de seres vivos, mas somente em vegetais e algumas algas ela é composta de celulose, tá? E nós teremos, então, gente, uma parede celular primária, que é essa que está em preto, mais externa, e uma parede celular secundária, mais interna, que vai ter 3 camadas, tá? Uma em amarelo, uma em cinza aqui, outra em vermelho, mais interna. Gente, é claro, tá? Que eu estou mostrando para vocês aqui uma composição básica, né? Nem sempre é assim, mas na maior parte, né, dos vegetais é assim, certo? Então, olha só.
Aqui na parte de fora, o principal componente, na maior parte dos vegetais, a parede primária é de hemicelulose, que é meia molécula de celulose, gente. A celulose é um polissacarídeo. De verdade, eu não fico decorando qual é o número, né, de moléculas de glicose. Ela é um polissacarídeo, né, simples, onde você tem somente monossacarídeos, né, do mesmo tipo. Ela é homopolímera, né? Então, você vai ter somente glicoses. Eu não lembro qual é a quantidade, mas vamos supor que é 30 mil glicoses, a celulose. A hemicelulose vai ser composta por 15 mil glicoses, é metade da molécula, tá? Então, a hemicelulose forma a parede primária, aqui mais externa. A parede secundária tem 3 camadas. Geralmente são 2 camadas de celulose, tá? Uma mais um tipo de celulose num, outro tipo de celulose não, tem variações da celulose, dependendo de como estão posicionadas as moléculas de glicose na molécula, tá? Na molécula de celulose. E aqui no meio costuma ter também um outro polissacarídeo, que é a pectina. Então, aqui fora geralmente é hemicelulose, aqui dentro geralmente é celulose e pectina, tá? Na parede secundária, também pode haver a substituição de celulose, ou eventualmente pode ter hemicelulose aqui na parede secundária também, tá? Mais comum seja na primária, mas pode ter na secundária também. E aí pode ter a substituição, de celulose na secundária ou de hemicelulose por lignina, que é um outro composto também, um outro polissacarídeo, que dá um aspecto lenhoso, gente. O que deixa rígido aqui, lenhoso, duro, é a lignina. Então, quanto mais lignina, mais rígido é. Tá? Lembrando o seguinte, pessoal, a parede celular, ela não faz permeabilidade seletiva. A função dela é proteção, tá? A parede celular, ela vai ter uns buracos, tá? Chamados de plasmodesmos, certo? Vai ter uns buraquinhos aqui, ó, não estão desenhados, né, mas vai ter uns buraquinhos, chamados de plasmodesmos. Os plasmodesmos, gente, eles vão deixar tudo passar. Os plasmodesmos, deixa eu continuar aqui a escrita, eles não vão fazer seleção de nada. Basicamente, tudo passa pelos plasmodesmos, eles não vão selecionar nada, tá? Quem é que faz a seleção? A membrana plasmática, que vai estar para dentro do plasmodesmo, tá? Então, basicamente, quem vai selecionar os plasmodesmos, não faz seleção nenhuma, eles deixam tudo passar. Eles são buracos relativamente grandes. Então, sais, vitaminas, tudo vai passar meio sem controle. Então, só para deixar claro que a parede celular não faz permeabilidade seletiva. Quem faz permeabilidade seletiva, quem seleciona o que pode entrar ou sair da célula, é a membrana plasmática. A parede celular, ela meio que deixa tudo passar, e a função dela é proteção, uma carapacinha só. Tá bom? Beleza. Vamos fazer um exercíciozinho aqui, ó, da UniOeste, que tá aí na listinha. Ah, não, esse não tá na listinha, tá? Eu só queria trabalhar ele porque eu acho ele legal. O modelo a seguir representa a estrutura molecular da membrana plasmática, segundo Sigler e Nicholson. Observando, leia as informativas propostas e assinale as corretas. 01. O número 1 indica a parte hidrofóbica dos fosfolipídios que controla o transporte pela membrana. Gente, o número 1 é a parte hidrofílica, tá vendo? 1 é a parte hidrofílica, 2 seria a parte hidrofóbica. Então, 01 é falsa. 2. O número 2 indica as proteínas que formam barreiras para substâncias hidrossolúveis. Tá? Gente, o número 2 está indicando a parte hidrofóbica do fosfolipídio, e não uma proteína. E mesmo assim, proteína não é barreira para substâncias hidrossolúveis. Coisas hidrossolúveis conseguem entrar pelas proteínas. Tá? Então, falsa 02. 4. O número 3 indica uma proteína periférica que facilita a passagem de íons pela membrana. Bom, o número 3 indica uma proteína integral. O número 5 indica uma proteína periférica, mas o 3 é uma proteína integral. E para ser uma proteína integral que permita, né, que facilite a passagem de substâncias, ela tem que ser uma proteína canal, tem que ser um tubinho, que não é o caso da 3. Então, a 4 está falsa também. 8. O número 4 indica uma molécula de glicídio que faz parte do glicocálix. Sim, né? Sim, o 4 está indicando uma molécula de glicídio, glicocálix, uma glicoproteína ali. Verdadeira, 8.
16, o número 5 indica uma proteína transmembrana que dificulta a passagem de gases pela membrana. Pessoal, os gases costumam passar pelos fosfolipídios. E o 5 é uma proteína, não, é uma proteína periférica, desculpa, não é uma proteína integral. Proteína transmembrana é a mesma coisa que proteína integral, tá? Ela atravessa a membrana. É a 3 aqui, ó. A 3 é uma proteína integral ou transmembrana. A 5 é uma proteína periférica, tá? Então, falsa 16. 32, os números 1 e 2 indicam regiões hidrofílica e hidrofóbica de lipídios, respectivamente. Certo, né? Essa tá certa. Beleza? Pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos dar aqueles nossos 10 minutinhos de intervalo e aí a gente volta para falar de permeabilidade celular. Tá? E a gente viu, então, a estrutura e especializações de membrana. Falta falar da fisiologia de membrana, os transportes através de membrana.